De volta com outro domingo bam. Sempre mostro esses pastores das massas e digo, nunca confie neles. Mostro todo tipo de coisa que eles fazem. No vídeo vê-se pessoas deitadas de bruços, mortas, esperando o pastor passar. Têm cintos nas mãos e foram espancadas. Está vendo isso? Olhe bem. São coisas que acontecem na igreja e as massas ignoram. Note a cruz dupla na camisa, mostrando que ele engana as massas. É assim que eles agem. Ali, outro ritual que impõe às pessoas enquanto cantam sobre Jesus. Escute, ele não está morto. Preste atenção, olhe isso aqui. Está vendo? Sim, nem podem se mexer enquanto apanham com chicote ou cinto. Tá vendo isso? Por isso digo para não confiar na igreja. Não dá, esses pastores são todos enganadores. São 100% mentirosos. Se confiar neles, vai se dar mal. Não se pergunte por que usam isso para te enganar. Vou te mostrar coisas que vão te chocar. Mostro muita coisa, mas essa supera tudo. Nada é pior na igreja do que isso aqui. Tem muita coisa ruim, até pedofilia, mas olha isso. Olha esse cara aqui. Chegamos ao limite. Meu nome é poderoso. Preste atenção. Tá vendo o que ele tá fazendo? Nossa, ele tá cuspindo nas pessoas mesmo. Cuspindo nelas ali, gente. Esse pastor aí, eu avisei. Olha só o que ele tá fazendo. Tá cuspindo nas pessoas. E porque você aceita isso, ele pode levar a outro nível. Preste atenção. Veja, ele cospe direto no rosto da mulher, e você, fazendo isso por Jesus ou quem for, deixa alguém cuspir na sua cara assim. Tá vendo como usam religião para manipular as massas? Preste atenção nisso aqui. Ele dá um tapa na mulher enquanto cospe nela. Tá vendo isso? Por isso a mulher começa a reagir, porque se sente ofendida. Mas por que ir à igreja ver alguém cuspindo nos outros e entrar na fila para ser cuspido também? Que idiotice é essa? Prestem atenção aqui, pessoal. Aí está. É isso que te dão enquanto cantam. E se sangrar, aí está. Preste atenção. Veja o demônio sangrento aqui. Ouviu isso? Ele fala do sangue de Jesus. O sangue. Estão ouvindo do que eles falam, pessoal? É por isso que você devia saber. São rituais do diabo que fazem na igreja. Por que falam do sangue de Jesus, beber o sangue, lavar-se no sangue? Por que eles dizem isso? Porque são rituais do diabo que fazem nesses prédios chamados igreja. Preste atenção. Bam! E agora voltamos a uma notícia anterior de St. James. Nosso repórter Kirk Wright revisitou a cena do crime nos Ministérios Pathways. Ouviram isso, pessoal? É chamado Ministérios Pathways ou algo assim como eles chamam. Isso é uma igreja. Basicamente um lugar onde eles vão, sabe? Bem ali. É um prédio onde entram para o que chamam de, sabe, adoração. E ouçam o que dizem que acontece aqui, pessoal. Outro ritual do diabo, mas esse vai ser o caso, viu? O líder segue preso enquanto mais membros estão falando. A forte presença policial. Olhe essa multidão que desceu sobre os ministérios Pathways International. Após o caos de domingo à noite, todos se foram, mas a curiosidade persiste. Então visitamos a igreja na terça-feira, em busca de respostas. Olhem para a igreja, pessoal. Deem uma olhada nisso. Isso era basicamente um bunker, para falar a verdade. Esses são todos tambores de água ali. Quer dizer que planejavam ficar aqui por muito tempo, sem mentira. E esse é o sistema solar de onde tiram eletricidade. Então vocês estão vendo o que é isso aí, pessoal? Isso é basicamente um bunker que eles chamam de igreja. Sem mentira. Prestem atenção. Enquanto estávamos no local, ninguém tinha marca na mão. Nosso pessoal da divisão de investigação veio aqui. E claramente as investigações aqui ainda estão em andamento. O local ainda está isolado. Olhem isso aqui, pessoal.
A polícia está aqui para coletar todas as pistas possíveis. Após o tiroteio fatal, também nos informaram que as mulheres detidas após o tiroteio foram liberadas. Não sabemos quantas, mas as crianças detidas foram colocadas sob cuidados do Estado. Os homens não tiveram a mesma sorte. Fomos informados que os homens ainda estão detidos. E estão sendo interrogados pela polícia. Quanto à sua liberação, não podemos dizer. Você entende o que aconteceu aqui? Os rituais ocorreram, alguém morreu e alguém fugiu para avisar as pessoas. A polícia os levou, por isso dizem que os membros da igreja estão presos. Mantiveram os homens, soltaram as crianças e as mulheres. Certo? Vamos ouvir. A polícia nos contou mais tarde que 9 homens ficaram presos. 9 homens capturados, incluindo o líder. Tudo bem, exceto pelas investigações. Olha só isso aqui, até vacas. Os animais são os únicos outros seres vivos. Uau! Deixados no complexo. Uau! Então você vê, pessoal, é um complexo. Essa é uma boa palavra para isso. É um complexo. Então aí está. Eles até têm gado ali. Então isso significa eles planejavam ficar aqui, bem aqui, por um longo tempo sem voltar para a área da cidade. Você me entende? Sem mentira. Prestar atenção. Seus calçados pretos. E uma peça de roupa branca com manchas de sangue são uma indicação de que algo incomum aconteceu aqui. Tudo bem. Uma jovem que, ouça, não queria que sua identidade fosse revelada, diz que ela é membro da igreja há 2 anos e meio. Segundo ela, não havia nada de incomum. Até o Dr. Kevin Smith, chamado de sermão de 3 dias. Tudo isso é como um... Então sim, como ouviu, Kevin Smith é quem cuspia no rosto das pessoas. Você presta atenção? Observe. É como se eu estivesse prestes a... num sonho. Como eu me batia ontem no carro do Christopher, dizendo: acorda, acorda, acorda. Porque não consigo acreditar no que está acontecendo. Ela diz. Ele parecia uma pessoa muito amorosa e atenciosa. Todos eles parecem. Todos esses pastores parecem, gente. Eles basicamente fazem uma lavagem cerebral em você. É isso que é. Vendendo uma falsa sensação de esperança. E adivinha o que ele pede em troca? Sim, as riquezas do mundo. Vocês entendem isso, pessoal? Já tentei dizer que qualquer homem que diz ser o Criador e pede vaidade na terra é um grande sinal vermelho que você deve entender o que isso significa. Quando pedem valores terrenos, sabe que não é um homem ou o Criador. É isso que você precisa entender. Veja o que esse cara vestia e as pessoas não percebem. De sábado a segunda-feira. Que nós é estranho. Nunca tivemos algo assim antes. Temos convenção, mas... Não isso. É tão estranho. É realmente estranho. Morador de Albion, onde a igreja fica, disse que ela chegou há 3 anos. Mas esse pastor já estava por aí. Como viu no primeiro clipe que mostrei, ele cuspindo era antigo. Anos atrás, provavelmente 2015 ou por aí. Ele veio para cá para se esconder e dominar a comunidade fazendo rituais. E eu vou detalhar e mostrar o que aconteceu aqui. Agora ela se preocupa. Preste atenção. Quando ele veio aqui, e ele começou a construir o templo. O ponto é, as pessoas teriam que esperar até ele chegar. Antes de poderem entrar. Onde eles tinham uma barraca antes. E eles têm que esperar por ele. Eu me perguntava por que ele e 6 homens tinham que entrar. Lutar com um saco na cara. E as palmas também? Ela disse que várias coisas que o líder fez e disse levantaram suspeitas. Segundo a mulher, que se chama Vicky, diz que o Dr. Smith pediu para ela vender um pedaço de sua terra. Agora o chamam de Dr. Smith. Nossa, mas foi o propósito que levantou suspeitas. Diga-me por quê. Você quer construir um templo e um bunker subterrâneo? Bunker. Lugar onde as pessoas não podem adorar. O que eu te disse? Adorar aqui. O que eu te disse? É um bunker. Ele disse que onde a Casa Azul está, atrás da minha, ele poderia vender. Eu disse a ele, de jeito nenhum sua terra vai vender. Nossa. Nossa, então viemos para assumir toda a comunidade lá em Albion. Nick e Ron.
Agora uma atualização sobre as 14 crianças tiradas dos Ministérios Pathways em Montego Bay, colocadas sob cuidado do Estado após audiência especial no Tribunal Infantil de St. James hoje. Confirmado pelo ministro da Juventude, Robert Morgan, que falou com nosso centro de notícias hoje. Isso mostra que crianças e todos viviam naquele complexo, gente. Era um composto. Nossa, igual aqueles casos de poligamia e essas coisas. É o mesmo tipo de coisa aqui. Era um composto bem ali. Estão fazendo rituais. Tarde, nossa. E um membro da congregação diz que está... chocada com o acontecido. Segundo ela, ninguém viu isso vindo. Claro que vocês não viram vindo. Pro culto de fim de semana, dizem que foram proibidos de levar celulares. Mas isso é um sinal de alerta bem ali. Não pode levar celular porque sabem que pode filmar. Ok. Membro da igreja diz, e note, é o código ali pro número 6, 1, 4 e 1. Esse é o código do número 6. Não estava preparada para o que viu. Ela é membro da igreja desde 2014. Como eu vi, o jovem corta e vi sangue. Ouviu isso? Corta os rituais jovens que... Esse falando de alguém ter a garganta cortada ali. Ok, eles caíram. Eles caíram? Eu disse, chega pra mim. E fui embora. Não pude ficar. Não pude. Nossa, não pude ficar. Não pude. Na igreja. Nossa. E, sinceramente, nunca vi, nunca esperaria isso. Claro que não. Acontecer. Nunca. Nunca. Não sei o que deu no líder. Líder. Mas é surpreendente para todo mundo. Parte dessa surpresa, ela diz, é porque o pastor foi atencioso por anos. Foi assim que ele enganou vocês, posso mostrar vídeos, tudo. Isso é tudo mentira. Ele não se importava. Vou mostrar que eram sinais claros que ignoraram por estarem enfeitiçados. Ajudar os membros. Crianças com problemas financeiros para estudar. Ouviu isso? Para estudar, ajudá-los e... Não, é o mesmo dinheiro que você dá a ele. Claro, ele pode devolver uns trocados disso. Vocês são os mesmos idiotas que vão lá e pagam a ele. Nossa, então é realmente chocante agora. Claro que é chocante. Você é burro, ver tudo isso. Ela diz que nada indicava isso. Olha esses palhaços se dizendo policiais, só andando para lá e para cá. Acha mesmo que estão investigando? Você é burro, feito uma porta. Eles são os que fazem toda essa merda. Eles fazem parte disso. É isso que você precisa saber. Isso é um ritual. Eles sabem que ele fazia esses rituais ali. Eles sabem o que ele fazia. Eles fingem não ver e quando alguém descobre, claro, tem que tirá-lo de cena. Vamos falar sobre o que na igreja? Quando começo a juntar, o que procuram aqui, gente? O que eles buscam? 2 membros da igreja pulam a cerca. Viu? 2 mulheres. Elas pulam a cerca, então. Eu disse, não pode ser. E essas 2 pessoas são, normalmente próximas dele. E elas tentam escapar. Então eu me perguntava, quando tentei ligar, não consegui falar com ela. Então é muito. O que fazem, gente? Ele anunciou naquele dia. Já te disse, isso também é falso. Eles não investigam nada. Eles sabem exatamente o que rola. Eles sabem bem o que acontece. Sacrifício. Não, mas se anunciassem, eu não iria. E tenho certeza que meus filhos também não. Nesse culto pediram para usar branco. Ouviu isso? Pois é. As mulheres de branco no... Domingo delas. Domingo das mulheres. E os homens. Calça preta e camisa branca. Nossa. Mas normalmente qualquer cor servia. Mas pediram para usar branco. O sermão tá pronto. É triste. Saber que aconteceu. O que procuram, gente? A gente nunca... Nossa, nunca imaginamos isso. Isso é só pra câmera aqui. Não estão procurando nada, gente. Que foi? Tá vendo isso? É só uma casa falsa. Fique e veja se vão fazer algo além disso. Não estão procurando nada. Tá me ouvindo? Vamos pro... Vê a cadeira dele? Ele se chama... Sua Excelência, Dr. Kevin O. Smith. O embaixador internacional da Jamaica e... Ouviu isso, galera? Embaixador internacional eminente. Porque, entenda, esse cara aí não era da Jamaica, não.
Ele é daqueles que pega o sotaque e tudo mais. Ele fala igualzinho jamaicano, mas não confia não, galera. Ele é um desses que plantam lá para fazer o que fez com o povo. Rei Deus de Verdade 999. Bam, olha ele aí. Ele mostra que tem a marca da besta nele mesmo. Tá prestando atenção? 999 é 666. Caso não saiba, 9 é um 6 de cabeça para baixo. Ele só mostra que faz parte da besta. Não é brincadeira. Presta atenção de novo. Kevin O. Smith, embaixador internacional da Jamaica. Israel Deus Rei, 999. Israel Deus Rei, 999. Ele mostra, tá codificado com 666 na cara dura. O líder da Pathways International, escuta só. Ambos Pathways, Ministérios de Restauração do Reino, em Albion e St. James, e seu rebanho, tem enfrentado reação pública. Após a morte de 2 membros, escute, devido a um ritual tipo culto no domingo. Houve ritual tipo culto? Claro que sabem. É disso que se trata esse mundo. É sobre isso que cantam na igreja. O sangue, o sangue, o sangue. Se não te machucarem, não vão tirar sangue de você. Entende? Se ninguém te cortar, de onde virá seu sangue? Como você vai conseguir seu sangue? Por isso cortam a garganta de alguém pelo sangue. É assim que fazem esses rituais. Cantaram sobre isso o tempo todo. Esse só pôs em prática. Fotos circulando nas redes. Viu? Aí está. Lá está ele, pessoal, com a coroa na cabeça. É isso que ele usa como coroa. E vê a merda que ele tá vestindo? Óbvio que dava pra ver que é um servo do diabo na cara dura. Aí você... Mídia mostra a relação afetuosa entre ele e confidentes. Um membro de 7 anos. O descreve como um líder gentil. Ele ajudou os membros. Ouviu isso? Eles o chamam de Deus. É isso que você precisa saber. Lavou o cérebro das pessoas para acharem que ressuscita e é Deus. Foi isso que ele fez. Que tem problemas financeiros? Saia daqui. É besteira. Para ir ajudá-los e tudo mais. Por isso você esconde o rosto. Ele também é psicoterapeuta certificado. Psicoterapeuta. Que idiotice, pessoal. Tá vendo isso? Simples assim. Vocês têm problemas e alguém precisa mexer no cérebro de vocês. Então é esse cara aqui. Ele mexe no seu cérebro e você corta a garganta na frente de todos. Tá vendo isso? É o próprio diabo. Ele te disse. Ele recebeu o chamado. Cresceu no Canadá. Alega-se. Cresceu no Canadá. Olhe pra ele. Deportado num culto mês passado. É deportado. Então deportam ele pra Jamaica fazer isso. Nossa, entendi. Lembrando os seguidores da importância dos dízimos. Escute. Tem que arar a terra, trabalhar duro. Para pagar, tá ouvindo? Adoração a ele. Nossa, por isso ele diz, o P. Tão ouvindo, gente? Sempre falo, mas vocês não escutam. Assim a igreja e falsos pastores lavam seu cérebro. Olhem para esse cara. A mão dele é bem mais clara que o rosto. Sei não, pessoal. Tem algo estranho com esse cara. A mão dele tá quase branca. Prestem atenção nele. Dedos. 10 dedões ao andar na terra. Seu você dá 10 dedões. Lembre-se. Ao andar me deu dízimo. Ouviram isso? Ao trabalhar e colher, lembre. Ouviram? Seus 10 dedos. Ouviram, pessoal? Quando você vira escravo, é um atalho pro que ele diz. Te escravizam por grana. Você traz para ele pagar Deus para abrir seu caminho. Tá entendendo? É o que pastor vende. Me pague para eu pagar Deus com seu nome na grana para você ser abençoado. Que besteira pro povo. Pastor que crê em dinheiro se expõe. Quando lida com grana, ele se revela. Lembre, a origem do dinheiro é coisa do diabo. O diabo traz para controlar sua alma. Assim, eles te roubam do Todo-Poderoso. Lembre, o Criador te fez, te deu alma. E o que você fez? Você deu para essa gente aí. Controlam sua alma, sem dúvida, e te usam de soldado contra o Criador. É por isso que eles controlam sua alma, sem dúvida, e usam você como soldado contra o Criador. Por isso tem esse cara aqui, sem dúvida.
e o deixam sobreviver. Significa a quem você presta tributo. Sou rei enquanto você me pagar tributo. Ouviu isso? Ele diz, sou rei se pagar. Se não, não sou seu rei. Entendeu? E o povo ignorou isso. Você fica aí até ele cortar seu pescoço ou atirar em você. Nossa, pare o tributo, pare de adorar. Ouviu? Pare de adorar. Não pode viver por si. Ouviu isso? Não pode viver. Ele acabou de dizer a vocês. É disso que falo no podcast, mostrando que tem que pagar para viver. Tem que pagar. Tem que pagar para viver na Terra. E como sabem disso, dizem, tem que tomar essa vacina, senão não pode ganhar dinheiro para viver aqui. Não pode conseguir meios de pagar para viver aqui. Ele só te diz, não pode viver aqui sem pagar. Então ele está dizendo que faz parte do sistema. Por isso digo para dar as costas à igreja nesses tempos. Se não te dizem que é o fim dos tempos, estão 100% envolvidos. Se não dizem que é o Apocalipse agora e apresentam a marca da besta, se não falam isso, são 100% enganadores. Não duvide. Deixa eu te explicar. Quando você tem um senhorio, e o senhorio diz, escuta, você aluga o lugar, senhorio. Enquanto paga o aluguel, pode... Entende? Tá em paz. No dia que para de pagar, tem que se submeter ao meu... Aí está, aí está. E você ouve isso de um pastor de mão branca ali. Você ouve esse safado aqui. Tá vendo isso? Ele diz que se não pagar, nem pode ficar na igreja. Não pode ir se não estiver pagando. E você ainda confiou nele até fazer ritual mortal em você. Nossa. Te digo, o povo é muito burro mesmo. Não sou de falar, então nem sei o que dizer. Tá ouvindo? Quando dizem, não posso pagar dízimo, que é adoração. A lei de Deus diz, você deve, com o suor do rosto, comer o pão. Nossa. Acusaram. O líder da seita continua preso. Com o suor do rosto, comerás o pão. E eles entendem errado isso. Significa que ao trabalhar, deve plantar comida. Esse é o suor, e assim você come seu pão. Não entendeu? É só isso que significa. Não é trabalhar para alguém te pagar para comprar pão feito por outro. Não, gente, não é assim que deveria ser. É por isso que digo, há um motivo para a Bíblia vir em parábolas. Então todos no mundo, esses malditos sodomitas, podem sair e fazer do jeito deles e te vender. Porque pode ir para qualquer lado. Do jeito que a Bíblia foi feita, ela pode te levar a qualquer lugar. Alguém pode surgir e te puxar com a Bíblia para um lado e outro para o outro lado, todos com seus argumentos. Porque a coisa toda é um engano. Uma página do GoFundMe foi, aí está, criada por um homem com o mesmo sobrenome. Sim, o mesmo sobrenome. E ele tem o 999 no nome para o 666 BEM e a maçonaria laranja, a única cor que dá 33 na numerologia. Acha que é coincidência? Ok, vamos ver mais. Primeiro esta noite, numa reviravolta bizarra, um policial e o polêmico líder do Pathways International. Olhem para esse carro aqui, galera, vou mostrar a farsa que eles fazem. Nunca subestimem essa gente. O pastor estava preso, né, com os tais membros da igreja. Dizem que soltaram mulher e crianças, mas ficaram com 9 homens. Aí iam transferir o pastor de um lugar para outro. Acho que estavam levando ele de Montego Bay para Kingston para julgar ou acusar do crime. Isso já é suspeito. Daí o carro bate e ele morre. Bam, acabou, ele foi. Não, galera, isso é outro truque. Fizeram uma operação psicológica e tiraram ele de cena. Vamos ver. Ministérios, Kevin Smith. Morreram. Sim, ele morreu. Morreu num acidente em Linsett e Catherine. Eles pela polícia. Hoje, nossa, acidente com 2 carros em Linsett e Catherine. Nossa, às 9h30 hoje. 9h30 dá 3,6 se você virar. É assim que eles fazem. Nunca perdem essas histórias falsas, não importa onde no mundo. 2 outros policiais estavam no veículo transportando Smith. Ficaram feridos e estão em estado crítico. Ok. Agora chegamos a isso. Eles não morreram. Com Kirk em um momento, mas... Na verdade, vamos fazer essa história. Uau. Agora mesmo.
Faça uma história agora na sua gravata. Observem, pessoal. Contos do rescaldo. Eles vão buscá-los. Do acidente. Alguém se foi. E os policiais estavam. Olhem essa cena aqui, pessoal. É só uma farsa. Lembrem, não dá pra me enganar com essa merda. Isso não é real. É assim que tiram eles de cena, pessoal. Os farsantes que plantam nunca morrem lá. Tiram em nome de um acidente. É tudo falso. E Kevin Smith. Mas Kevin Smith, de Pathways. Olhem isso aqui. Olha só esse cara aqui, arrumando essa maca para colocar o sujeito enquanto lutam para tirá-lo do carro. E que diabos está prendendo ele lá dentro? O povo é burro mesmo. Como ele ficou preso no carro? A porta tá aberta. O que eles estão fazendo agora? Ele tá no banco de trás, gente? O que? Acha que ele tá tão preso que precisam do desencarcerador para tirar ele? Não, olha só. Da igreja Pathways num carro sem identificação. Olhem pro carro, gente. O que aconteceu? O carro capotou, ele tá no banco de trás e foi o único que morreu? Veículo para Kingston. Para ele ser formalmente acusado. Então tem que levar ele para Kingston para acusar formalmente? Que idiotice é essa? Ele cometeu o crime lá em Montego Bay. Por que cargas d'água tem que levar ele até Kingston para acusar? Isso faz sentido para vocês? É ridículo. Nossa informação é que, olhem tudo isso aqui. Smith suspeito de matar 2 fiéis. Claro que não acusariam. Dizem que ele brinca de Deus. E isso aconteceu aqui mesmo. Vocês acreditam nisso? Ok. Número 13. Ouviram isso, pessoal? O carro marcado na frente tem outro preso, parte da mesma trama. O pastor pilota um carro sem identificação logo atrás. Acreditam nisso? Prestem atenção aqui. É vídeo da câmera do painel. Olhem, a superintendente Stephanie Lindsay disse... Uau, gente, isso é um show, pessoal. Deixa eu contar o que rolou. O pastor fez os rituais e o governo o tirou de cena e escondeu. É melhor vocês se ligarem, foi isso que aconteceu. Ele não morreu aqui. Que coincidência da porra. Unidade de Comunicação Policial. CCU diz, uma investigação detalhada tenta, descobrir como o acidente ocorreu. Não temos certeza exata. Claro que aconteceu. Além do fato de sabermos que, o que houve? O carro da frente indicou que ouviram sons de batida. Eles estavam viajando em comboio. Nossa, e quando olharam para trás, viram o veículo capotado. Nossa, e foram ajudar os oficiais. Que merda! Onde notaram a gravidade dos ferimentos e a ambulância os levou pro hospital, onde foram declarados mortos. Nossa, o policial que foi identificado como, Orland Irons, era, qual o nome dele? A ambulância os levou ao hospital, onde foram declarados mortos. O policial, identificado como Orland Irons, estava, certo, lotado em St. James. Um motorista na Langston. Olha só essa merda aqui, gente. Como ele morreu no banco de trás com esses assentos macios. O que bateu nele, gente? Acha que sou burro ou o quê? O que o atingiu? O quê? O quê? Onde ele se machucou? Nunca saía do carro voando. Sabe quando o carro capota, se ficar dentro sem ser ejetado, você sobrevive, a não ser que o carro fique totalmente destruído. Este carro não tá destruído. Como o gordinho morreu atrás? Me diz você. Depois do acidente, diz que os veículos de serviço... Cadê o sangue, gente? Se alguém se feriu tanto, cadê o sangue? Aquilo não é sangue. Cadê o sangue, gente? Cadê o sangue? Demoraram tanto para tirar ele, ia sangrar ali mesmo. O carro nem parece que estava em movimento, sem painéis nas portas. Tá, por causa da batida? Nossa, tá indo para Spanish Town. Quando o acidente aconteceu. É papo furado, gente. Foi tudo mentira. Carro marcado e a paisana escoltando. Sim. Como você sabia que era um carro da polícia se não estava identificado? Isso é papo furado, gente. Acho que foi o Kevin Smith. Claro que você sabe. O carro identificado passou bem. Mas o carro não identificado... acabou batendo num carro particular. Nossa, na direção oposta. E então? Ok. Eles bateram num carro na contramão, certo? E isso fez o carro capotar e dar uma volta completa? Entendi. Trocadilho no meio da rua. É tudo mentira, gente. Batendo em outro carro. Pura mentira. Vindo da direção oposta e foi parar nos arbustos. A testemunha descreveu o que? Testemunha. Ela disse o que aconteceu após o acidente. Aconteceu após o acidente. Havia 4 pessoas no veículo. 2 policiais na frente sangravam pela boca e nariz. 2. Os 2 Paul.
Onde sangraram? Não há sangue no carro. Atrás. Um era policial e outro, acho, Kevin Smith. Estavam inconscientes. Ouviu isso? Não. Levou 1 hora para tirá-los, mas eles... Nossa, gente. 1 hora para tirar ele do carro, gente. Por quê? Ele nem estava preso, cara. Dava para tirar pela janela quebrada. Podia ter puxado pela janela. Ah, ele é grande demais para a janela? Que besteira. Que merda. Besteira. Pra mim. A comunicação da polícia explicou por que os policiais... Boa pergunta. Usaram a rodovia Edward Seega. Então aconteceu. A rodovia Edward Seega, a tal da pedágio, é tudo lorota, gente. Não importa o ângulo que você olhe. É tudo armação. Ele não morreu. Eles enganaram o povo. Vou mostrar pra vocês. Church Street, perto da... Church Street. Desvio. Vá lá na Church Street. Não sei dizer porquê. Que rota pegaram? Não. Mas sabemos que ele, camisa xadrez. Há várias rotas para Kingston. Certeza que avaliaram e pegaram a que achavam mais segura. Infelizmente, um acidente mudou tudo. Que lorota, gente. É tudo mentira. Deles para Kingston em segurança, lorota. Logo depois, olha o sinal de mão. Isso mostra que é farsa. Ele não vai tirar a mão. Após o acidente, muita gente veio para o hospital de Spanish Town. Pessoas perguntavam sobre o pastor, querendo saber se ele havia falecido. Agora, os familiares do policial, que também morreu no acidente, vieram aqui. Descreveram-no como um policial dedicado. Ok. Então, um policial morreu e também o pastor. Então, um dos policiais sobreviveu, que tinha 6 anos, 4 deles na corporação. Ok. Na Força Policial da Jamaica. Este jovem rapaz é tão brilhante. Quer dizer, lembro quando ele entrou na polícia e é o anti... Não fico na polícia e fui onde eu sim. Desculpe, a força de segurança. E ele disse, vou para a polícia, pois a segurança não oferece nada. Eu moro em Kingston, eles em St. Anne, e todo dia. Conforme o processo avança, ele me liga e... Ele mora em St. Anne, mas vem até Montego Bay pegar o pastor para levá-lo a Kingston para acusá-lo. Uau! Olha, isso aqui parece bem suspeito, viu? Prestem atenção, galera. O cara tá ferido dentro do carro. Aquele ali é o tal do pastor. Mas reparem, ele só fica lá sentado. Que dano ele sofreu para morrer. E notem, não tem pressa nenhuma. Mostraram que correram para tirá-lo, mas agora estão de boa. Deem uma olhada nisso aqui, gente. Ele tá lá deitado e o pessoal fazendo outra coisa. Por que não tiram ele do carro? Não tem nada prendendo ele lá. Prestem atenção nisso. O que vocês veem eles fazendo ali? Iam demorar tanto e deixar ele sangrar? Não, gente, isso aqui é uma piada. Por que deixariam ele morrer? Fingem querer salvar, mas não tiram ele? Isso não faz sentido nenhum. Olhem bem para isso aí. Vamos ver o próximo vídeo. Preste atenção aqui. Olhem isso aqui, pessoal. Que emergência é essa? Não tem pressa de tirá-lo. Por que não o tiram logo? Uau, aí está, pessoal. É só uma farsa para o povo. Ninguém morre. Criam essa cena para fazer o povo acreditar que o problema acabou. Eles se livram do garoto. Olhem para ele ali. Vamos ver o que é quando o puxarem. Vamos ver o que é, pessoal. Olhem essa merda aqui. Tão armando para ele. Não me parece morto. Não parece, mas está imóvel como um morto. Mas olhem para ele ali, pessoal. Prestem atenção. O que é aquilo? Ele está morto? Uau, ele está de máscara. Que idiotice, cara. Pararam para pôr máscara nele? Mexam-se. Imagina se o povo tivesse cego e não visse o que rola com esse Kevin aí. Vejam como ele trata quem chega atrasado à igreja, gente. Ele cobra uma taxa por atraso e o povo ainda não entende o que está rolando. Estão confusos. Escutem isso aqui, pessoal. Prestem atenção no que esse cara está fazendo e o povo ainda dormindo. Foi $19. Mas queremos corrigir porque até agora... a turma adulta tá ganhando e o resto... estão levando uma surra.
Tá ouvindo o que ele tá falando? Ele tá esperando os atrasados virem pagar, gente. Olhem só. Ele anotou os nomes deles num papel num livro. Agora são 4.900. 4.900. Não é, eu não tô chutando, quero jogar Scrabble. Ah, de acordo. Ninguém pagou só pra mim. Ah, pra quem mais estão pagando? Tô bem aqui. Nossa. Sam mandou com um dos jovens. Ah, certo. Quem chegou atrasado hoje, cadê o livro de atrasos? Livro de atrasos. Ele tem um livro para os atrasados, com os nomes anotados. Eu que tava aqui. Desde cedo. Nossa. Na real, todo pastor faz isso de forma escondida. Esse aí faz na cara dura mesmo. Presta atenção. 200 pila paga pela família Holyfield Jingbang. Família Jingbang. E ela ri. Olha a grana que estão pagando pela multa de atraso. E dizem que não viram isso vindo. Tudo por dinheiro. O que ele vai fazer com essa grana que tira dos pobres? É um jeito de te manter preso. Por isso que vendem essa religião, o cristianismo. Vou chamar a Paula, vem aqui. Tá vendo? Ele sabe os nomes deles. Viu? Martim, Fama, Richard. Nossa, cobram multa deles. Enzo, Thiago, via Jaqueline. Olha ele. Norma Willock está atrasada para a igreja. Nossa, ele sabe o nome deles. Estão anotando os nomes. Cadê a Norma? Nossa, aí está, galera. Não dava para ver isso chegando. Norma, preciso falar com você. Você não dá dinheiro. Ou acha outro homem. Nossa, por que não vem mais à igreja? Nossa, ele diz à mulher. Ou acha outro homem. Por que não vem mais à igreja? Que absurdo, gente. Vocês riem quando ele fala essas besteiras? Nossa, o povo tá dormindo mesmo. Nossa, tá consertando cerca em vez de ir à igreja. Sua cerca tá caindo. Nossa, devia estar na igreja, não arrumando cerca. Não pode, tem que ir ou pagar. Nossa. Ouviu? Tá caindo. E o cara me diz, pego eles agora. Viu só? Quem mais tá aqui? Olha isso. Até as crianças estão pagando. Nossa, aí está. Esse era o tipo de igreja que ele dirigia. Tá vendo isso aí? Parece um homem segurando uma criança. É assim que ele engana você. Ei, querido, vou te ajudar. Vi sua boca torta, senhor. A boca dele tá torta. Sim, fala de novo. Não é da minha conta, dizem. Não é da minha conta. Tá cheiroso pras meninas, hein? É contigo que ele tá falando, moleque? Nossa. Puxa, por que tá com tanta pressa? Um pastor, gente. Parece um soldado. Explorando o povo ali mesmo. Maravilha. Quantos anos você tem agora? Ah, ainda é novo. Mas tá parecendo mais velho. Nossa. Bom te ver. Espero ver de novo. E todo mundo aqui te adora. Então continue o bom trabalho, tá? Escuta. Olha, a galera tá animada, gente. O pessoal da igreja tá aplaudindo. Nossa. Puxa, lavagem cerebral a todo vapor. Ah, o melhor. Vai bombar quando virem o bispo-chefe. Não fique muito, o bispo vai te pegar. Tarde demais, você vai dizer. Quer dizer pro menino o cheiro do dedo. Ouviram isso, pessoal? Ouviu o que ele fala na igreja? Relaxa, é só disso que ele fala. Cheira os dedos. Nossa, te digo, cara, presta atenção. Muitos não viram vindo. Não viram isso chegando. Todo mundo hoje de manhã? Feliz em ver vocês, filhos do Pai. Claro, eles pagam para você estar aqui. Nossa, isso é ridículo. Eles só pagam para ir à igreja. E você diz que tá feliz em vê-los. Que babaquice. Coletando ali o dinheiro que usam para controlar as massas. Aí está, a raiz de todo o mal. É o que o pastor pede para salvar sua alma miserável.
Que besteira. Acho que não vi Rose lá. Ele sabe quem não paga. Rose. E aí vejo você vir com seus 100 paus. Nossa. Me deu um pouco do seu medo agora. Nossa, Novelette Greatkin. Lembra da Novelette Greatkin? Nossa, ele sabe o nome de todo mundo. Novelette veio pagar sua taxa atrasada? Nossa, as folhas de lavagem cerebral quando Michael Chuck pega. Tá vendo? E ele xinga eles enquanto estão pagando. Nossa, te digo, cara, o mundo é um lugar perverso. Falei, o povo da igreja vai ter um despertar cruel no fim dos tempos. Tá entendendo isso? Estão dormindo ainda, galera. Por quê? Porque estão dormindo. Porque só tem enganação na igreja. Por isso digo para largar. Os fiéis acham que Deus pôs essa gente lá para guiá-los até ele. Deus pôs o governo para proteger, guiar nesse mundo. Quem crê nisso é 100% ovelha, por isso essa gente faz lavagem cerebral. Claro, te enfeitiçam e você compra tudo o que vendem. Bam! Ele falou, sei que a grana não dá? Olhem ele, gente. Pregue ele. Olha o que há de errado com você. Veja só. Que mal é esse? Olhem o sinal da mão dele, galera. É capanga do diabo, 100%. E o povo caiu no sono. Se eu visse esse cara antes, diria na hora o que ele é. Nunca se esconderia de mim falando essa merda aí. E alguém que diz, amo os pobres. Agora tá nos dizendo, que aqueles que hesitam, vim para garantir que essa hesitação acabe. E devo convencê-lo que você deve embarcar nisso, embarcar na sua marca. Uau, deixe-me dizer uma coisa. Sua mãe sobe no seu pai sobe na sua mãe, mas você não sobe em mim. Ouviram o que saiu da boca dele, pessoal? Sua mãe sobe no seu pai, ou seu pai sobe na sua mãe, mas você não pode subir nele. Vocês ouviram o que ele está dizendo? E toda essa baboseira é para dizer que você não vai escapar de pagar o dízimo na igreja dele. E eles estão aplaudindo. Se marido e mulher vão juntos, escuta. Pegar uma rampa. Na loja de rampas. Vocês ouviram ele, pessoal? Ele tá falando e usando esses termos que esses tais músicos usam. É a mesma merda. A música que eles têm que proibir, a música que eles proíbem no rádio, é disso que ele tá falando. São as palavras que ele usa, falando de rampa e loja. Ouviu isso? Preste atenção. Não dizem sim ou não, mas há sinais de que ela disse vem. Nossa, sabe os movimentos. Ouviram isso, pessoal? Ele também promove estupro. Alguém, uma mulher, disse não, mas vê-se algo nelas que diz sim. É isso que ele está dizendo, basicamente. O que acham, pessoal? O que acham que ele faz com as mulheres na igreja? Se ele faz alguém cortar o pescoço de outro na frente de todos, achando que vai ressuscitá-los, acham que ele não molesta as mulheres da igreja? Então tá. Significa que tem que concordar. Então seus planos vêm em cima das pessoas. E a gente não concorda. Nossa, chama-se estupro. Nossa, eu disse que é estupro se chama. Estupro chama-se estupro. Ok. Quando sugere fazer algo, um estupro se chama. E se te oferecerem grana e tu disser, não quero tua grana, e eles tentarem te forçar, é estupro, tá ligado? Caramba, acorda, Jamaica. E aí ele usa a corda pra te botar num sono mais profundo. Que babaquice, galera. Manda acordar, sabendo que todo mundo ali acreditando nele é morto de sono. Nossa, agora vem a parte séria, onde um membro da igreja vai contar o que rolava lá dentro. A pessoa contando essa história estava lá quando os dois que dizem que morreram na hora. Vamos ouvir isso aqui e sem rir. Roda aí. Tu tava na igreja quando tudo aconteceu? Mano, tava na igreja e tava tudo de boa. Conta exatamente o que aconteceu. Desde o começo. Tudo que tu sabe do início. Ah, é uma história longa, mano. É uma história longa? Vamos lá. Tudo bem. Escute. Então, eu estava lá de manhã. Era
Era domingo de manhã. O dia que o incidente aconteceu, entende? Eu tava lá de manhã, limpando e cuidando dos bichos, como faço todo dia, sabe? Cuidando dos animais. Aí o tempo passou, e lá pelas 9h16, ele postou, por volta das 9h16, às 9h00, eles postaram no Facebook, sabe? Tipo, o pastor postou no Face. Tsunami vindo. Ele fez um post falando que vinha tsunami. Lembra que estavam assustando o povo com papo de vulcão e tsunami? Ele usou isso contra a galera. Mandou todo mundo ir pra igreja. Venham todos pra cá que tá vindo tsunami. Vamos ouvir. Tsunami vindo. Então todos os membros tinham que se juntar. Tá me entendendo? Reúnam-se e venham à igreja. Então, esse é o motivo inicial de todos estarem lá. Disseram que quando todos vêm, vão postar no Facebook. Eu tento chamar minha família pra acreditar, sabe? Eles me conhecem. Me conta. Nossa, ouviu o que o cara disse? Ele disse que acreditava que aquele sodomita era Deus. Vocês ouviram isso, pessoal? Foi uma lavagem cerebral profunda. Pode parecer bobagem, mas é muito sério. Ele convenceu as pessoas de que era realmente Deus. Escutem, e isso ele quis dizer. Eu ia lá desde os 9 anos. Nossa, tá me vendo? Até os 18. Conversei com você. Quando voltamos. 19, 18. Comecei a me preocupar, entende? Ele. Por que você parou? Aí você para de consolar e começa a pegar garotas. É assim que ele fica se você perguntar. Mesma coisa que ele faz na igreja. Qual é a diferença? E de volta então. Quando ele começou a ligar pras pessoas. E falar do tsunami. Aí parte da família não pegou o celular. Então quem viu o post veio pra igreja, entendeu? Nossa. Depois, um cara chamado André cortou a real. André. Antes disso, ele levou as vacas pra cuidar dos bichos. Ele levou as vacas pro mato, lá em Dambar. Assim ele alimentava as vacas todo dia, rotina diária, entendeu? Aí corri pra pegá-lo, tsunami chegando. A coisa dizia... Tava todo mundo pirado, sabe? Claro que estavam. Corri feito bala e a gente viu. E um fez pop. Como ele sabia do tsunami e você não? Ah, esqueci que ele é Deus. Foi mal. Não. Corri como se viesse rápido. Tá vendo? Quando olhei, vi que um pastor tinha chegado dirigindo um xixi preto. Veja, ele podia... Placa era 888, entende agora? Pra me salvar, pensei... Eita, isso tá sério. Aí quando corri pra cima e ele me viu, fui e gritei... Ei, vem cá, volta, entra na arca. Então voltei, chamei André e trouxemos o gado. Aí corri pro carro, saí e abri a arca, sabe? Abri a arca, chamo a igreja de arca. Tava com medo, apavorado mesmo. Pensei, minha família vai morrer e não posso fazer nada. Nossa, tá me entendendo? Depois de um tempo lá dentro, vi André chegando com o pessoal e as coisas, eles começaram a entrar. Aí depois de um tempo, quando entrou, ele falou, ei, papel, miojo, entende? E cerveja. Ele chama o sabão e... você sabe que exagero nisso. Ei, ele nos disse, ei, tem tudo lá pra sabão e. Uma mulher falou algo sobre a loja de produtos. Então mandaram ele jogar tudo fora. Vagem, pote, papel, miojo, sabe? Sim, sardinha, feijão, bulibis, água, tudo, produtos. Riscaram porque vem do mundo. Nossa, veja, era algo natural. Ah, isso pode nos dizer algo. Água é natural. Na igreja jogaram fora a sardinha e tudo mais. Por que ele tinha isso lá primeiro? As coisas seriam o quê? Coisas naturais seriam tipo, como o quê? Farinha. Farinha? Arroz. Porque essas coisas eles não fazem. Mas por que farinha e arroz? Farinha e arroz são naturais? Farinha? Tá. Acha que farinha cresce em árvore? Tá. Tudo bem, então. E é branca assim. Tá, tudo bem. Jogue fora o lenço. Lenço, porque ele vai dizer, ei, quando você bate junto. Isso que ele diz. Beleza, não precisa de lenço. Se sempre bater, como fazemos, tolo? Ei, somos tão tolos, somos tolos. Um tolo, sabe? Tolo o bastante e algum feitiço ou algo assim. Isso se chama lavagem cerebral, viu? Vocês estavam sob um feitiço. Tô tentando tirá-los disso, né? Aí uma hora quando começam a sair e ficar mal mesmo. Beleza, já tem gente chegando. Pensei que nome suficiente viria. Então nós... Ao redor. Você tava na igreja quando tudo aconteceu? Mano, a gente tava na igreja e tal. Então conta exatamente o que rolou. Desde o começo. Tudo que você sabe do início. Ah, é uma longa história, cara. É uma história bem longa? Manda ver. Escuta aqui. Então, naquela manhã de domingo, sabe? O incidente que aconteceu, tá ligado?
Naquela manhã, fiz a limpeza e cuidei dos bichos, rotina de sempre, saca? Cuidou dos bichos. Aí o tempo passou, lá pelas 9 era. Ele postou. Por volta das 9 era, né? 9 8 sei lá, postaram no Face, tá ligado? Ou postou. O pastor botou no Face. Postou no Face dizendo que vinha tsunami. Lembre-se, eles estão enganando o povo com essa história de vulcão e tsunami, e ele usa isso como arma contra as pessoas. Diz pra eles se juntarem na igreja, todo mundo vem pra cá porque tá vindo um tsunami. Vamos ouvir. Tsunami chegando. Então todos os membros devem se reunir, me escutem, se juntar e vir pra igreja. Então esse é o primeiro motivo de todo mundo ter ido lá no começo. Porque todo mundo vê, eles postam no Facebook. Aí tentei ligar pra minha família porque acreditei, sabe? Senti algo sobre Deus, achei que me falou. Nossa, ouviu o que o cara disse? Ele disse que realmente acreditava que aquele sodomita era Deus. Vocês estão ouvindo isso, gente? Foi uma lavagem cerebral profunda. Pode parecer besteira, mas isso é muito sério. Ele convenceu aquelas pessoas que ele era realmente Deus. Escute. E, sabe, eu ouvi isso quando tinha 9 anos. Entende o que digo? Uau, até os 18 parei por medo. Depois piorou, sabe? Antes dos 18. Por que parou? Parei. Aí começamos a sair e pegar garotas. Assim que ele teve um filho também. Mesma coisa que faz na igreja. Parei, voltei. Qual a diferença? Quando ele começou a ligar pro pessoal e falar do tsunami, alguns da família não pegaram o telefone. Então quem viu o post foi pra igreja, entende? Uau. Depois, um cara chamado André, sua mãe conhece. Antes disso, ele levou as vacas pra cuidar. Levou pro mato, lá em Dunbar. Assim ele alimenta as vacas todo dia. Rotina, sabe? Tô correndo pra pegá-lo. Tsunami tá vindo. Essa coisa diz que a gente tá com a cabeça lavada. Sabe o que rolou? Claro que tá com a cabeça lavada. Eu corro que nem bala, corro mesmo, tá ligado? Quero levar um pá. Como ele sabia do tsunami e você não? Ah, esqueci. Ele é Deus. Foi mal. Então depois de correr rápido, sim ou não? Quando olhei, vi que o pastor chegou num carro preto. Veja, a placa era 888. Sabe não, sabe? Aí vi e falei, eita, isso tá sério. Quando corri pra lá, ele me viu. Disse, ei, entra aqui, volta, entra na minha arca. Na arca? Aí voltei e fomos. Disse pro André voltar com as vacas. Então corri pro carro e fui abrir a arca, saca? Abri a arca. Ele chama a igreja de arca. E fiquei nervoso, dramatizando, mano, me sentindo mal. Falei, caramba, minha família vai morrer aqui agora. Não posso fazer nada. Tá me entendendo? Depois de um tempo lá, vi o André chegar com eles e o pessoal começou a entrar. Aí, quando ele entrou, sabe, ele falou, ei, papel, miojo, tá ligado? E cerveja, ele chamou de sabão. E, sabe como exagero nisso? Aí eu falei, mano, tem tudo lá pra você. Sabão e as minas. Uma mina tava, tipo, cuidando dos produtos da loja ou algo assim. Aí mandou todo mundo jogar tudo fora. Panela, papel, miojo, saca? Sim. Sardinha, feijão, feijoada, enlatados, água, tudo. Joga fora que vem do mundo. Nossa, ele disse pra usar coisa natural. Ah, ele falou que água é natural. Então, onde havia na igreja todas essas coisas que eles jogavam fora, todas essas cavalas enlatadas e tudo mais, por que ele as teria lá em primeiro lugar? As coisas teriam sido o quê? Coisas naturais seriam como tipo como o quê? Farinha? Arroz. Porque eles têm lá. Mas por que seria farinha ou arroz? Farinha e arroz são naturais. Farinha? Tá. Você acha que farinha cresce em árvore? Tá. E é branca assim? Tá. Beleza. Jogar fora. Papel higiênico. Papi. Porque ele deve dizer, ei, quando você tá com, você vai tomar banho junto. É o que ele diz. Tá. Não precisa de papel higiênico. Toda vez vai tomar banho. Ah, fizemos papel de bobo. Ei, tamo dizendo que somos bobos, cara. Enganamos um bobo. Sei lá se é bobeira ou feitiço. Isso é lavagem cerebral. Ah, sim. Vocês estavam todos sob um feitiço. Então tentamos nos livrar disso tudo, né? Aí quando começamos a fugir, deu tudo errado lá. Tá, algumas pessoas já chegaram. Foi quem fez isso, porque muitos nomes já apareceram. Então, tipo, presta atenção em mim agora. Depois que eu soltar algo, vou voltar. E quando tiver vinho lá, ele diz que quer quebrar seu irmão Kevin, de 18 anos, que chegou. Ele tem 18? Sim. Diz pra ele. Ok, 18 anos. Quer rum, quer vinho, mas rum tinto.
Forte. Nossa, ele trouxe rum pra igreja. Então, quando Kevin vai desistir do vinho, quer chamar a tia Camille. Ela jogou uma caixa de rum e lambeu seu vinho mole de novo. Diz, vinho mole agora, tá pronto, né? Aí ele, quando o vinho amolece, amolece na minha frente. Quero que outra mulher decida o nome Tia Pam depois de falar. Isso antes de tudo. Depois do vinho mole, ele diz, galera, quem bebeu na nossa frente corta a garganta. Nossa. Eles entram no meu reino. Nossa, quem vê o vinho quebrar tem que ter a garganta cortada. Tá. Nossa, então ele cortou a garganta, mano. Aham. A mulher que jogou o lamen quebrando a garrafa no chão. O que ele disse pra ela? Ele não disse nada pra ela. Nossa, ele não disse nada pra ela. Foi quando ela percebeu que tava ferrada. O cara falou, quem derramar na minha frente? E ela, bom, parte da garganta dela foi cortada e... Por quê? Sua garganta seria... Nossa, a gente não sabe. Não sabe por quê. Quem ia fazer esse corte na garganta? É o irmão chamado Kevon. Aquele moleque morava com ele, tá? Então ele tava lá. Nossa, ele tava lá. Relaxem, galera. O Kevin Smith também é gay. Ele faz todo tipo de ritual neles. Ele transa com os moleques que ouve falar. Sem zoeira. Ele já foi pego, galera. É isso que tá rolando aqui. Era ritual do capeta na igreja. Com sodomia e tudo. Certeza absoluta. Vem carro. Beleza. Morava com ele. É, depois que vi o cara... Falei. John não para, mas sou ligeiro, tá ligado? Dei um tempo. Quando ele não tava olhando, dei no pé, indo pra onde o pessoal tava antes. Aí fui me esgueirando pra lá. Tia ficou sozinha lá, me senti mal. Eles vão matar a tia agora, cê sabe? Mas não pude fazer nada. Primeiro traz eles, agora quer se livrar deles. Eu falei, cara, é melhor tu ir. Não posso te deixar, vem comigo. É, nem pude ajudar ela. Sinto muito por ela, nunca pude. Qual o nome dela então? Sim, e o Sr. Kevon, ele deu uma faca pro Kevon. Aí ele fala, Kevon, cê é Michael, meu anjo. Vai e corte a garganta deles, porque ele deve dizer, yo. Michael, meu anjo. Como você sabe o que acontece lá depois que você foi embora? Se cortar a garganta, não entra no reino espiritual, porque o reino de Deus era, ou sei lá, tá me entendendo? Então, tudo isso aconteceu dentro da igreja. Dentro da igreja que ele chama de arca. Certo, a arca, chamada arca. Sim, entre lá e eu sei. Se sairmos da arca, não tem ninguém pra te vigiar. Entendeu? Por isso todo mundo quer entrar lá, tá me entendendo? Então, quando ele disse ao Kevon pra cortar a garganta, o que Kevon fez? Beleza. Kevon pegou uma faca porque é tipo um influencer, saca? Tentando ser um mentor pra todo mundo. Todo mundo olha pra ele desse jeito, entende? Pro Kevon, todo mundo olha pra ele. Até eu mesmo me deixo influenciar e o admiro. Nunca vi ninguém preso em carne viva o dia todo. Quando ele tá com a faca na mão, e aí? É, o que você não sabe quando ele pega a faca, né? Kevon pega uma faca agora. 4 entram e dizem, Majestade, posso entrar? Ele diz, Corey, temos que cortar sua garganta pra você entrar. Uau. Então Corey se ajoelha e diz, Majestade, me perdoe, eu... Tá me entendendo? Piedade, piedade. Aí Kevon chega com a faca e recebe instruções dele, saca? Vai até ele com a faca, então vem e corta. Mas não pega o pescoço, pega a barba. Então. E faz ele perceber que John não tava morto, nem podia levantar e fugir. Então a tia Pop sabe que ela tem uns 50 e poucos anos. Meio velha, tá ligado? Então ela teve que correr com eles. Aí o Kevon correu porque, sabe, quando ele percebeu que algo não tava morto, né? O pastor falou pro Kevon, vai e mata eles antes que fujam. Aí o Kevon correu e tentou. Isso é loucura, viu? Daí a tia apareceu de novo também. Aí o pastor correu, fechou a porta e disse, a arca tá fechada. Quem tá fora vai morrer. Nossa, tá me entendendo? Mas eles estavam tão perto. Ei, qual é o problema? Ei, e você nessa hora, onde você tava? Dentro ou fora? Mano, eu tava dentro, mano. Me cobri com lençol branco, mano, nos altares. Achei que você tinha saído. E quantas pessoas estavam lá dentro? Beleza, uns 10 de nós, não, mano, 9 de nós, mano. Claro, eram 9. Isso, todos os 9. Eu, uma menina chamada Pink. E outra, a mãe da Pink. E uma, a mulher do diácono. Mas o diácono e a mulher dele têm um filho. Ela e o filho, quanto tempo a gente, né? Sou eu mesmo? Quero a próxima. O Mãe Mindinho. Quero o nome da senhora. Uma esposa de diácono. Mas o diácono acabou. A esposa do diácono tem um filho. Ela e o filho quase fugiram agora. Não é verdade? Tia Pam. E meu irmão mais novo, e mãe, filho, BJ e Devon Ramsey. Quem mais? E a policial. Tinha mais polícia lá dentro. Ela também ia morrer lá? Não, ela não morreu. Ela estava dentro da arca. Ela estava armada? Sim, cara. Ela tinha arma. Tudo que homem tem. Você viu uma arma? Sim, a arma lá, da polícia. Ok, do policial. O que ela estava vestindo? Ela estava de uniforme policial.
Ela tava de farda lá dentro? Nossa, ok. Com a listra vermelha, sabe? Ele mandou todos usarem branco. Porque ela tava... porque ainda. Não só lá, mas se cobriu com o branco. Sabe o que quero dizer? Sim, parece papo furado. Não é mesmo? Depois daquela manhã, o dia soa como besteira. Tudo de um ser como se fosse a parte da igreja com isso, com aquele lençol vermelho, sabe? Você não vê isso? Parte fora. E ali parte sobre onde eles compram comida pra eles, eles param no chão lá feito isso. Porque a polícia está queimando esta casa como eu sei. A polícia diz que ninguém vai dizer que sua mãe morreu e eu digo... Já, sabe? Pra baixo por um. Pareceu que a policial acreditou em sua história. Sim, cara. Todo mundo acredita, cara. Todo mundo acredita. Grande lavagem cerebral, cara. Grande lavagem cerebral de todos. Acredite que é um Deus. Então nós fizemos lá, esperamos e ele passou ao redor deles. Ele começou algumas coisas, depois amassou o vinho, o gorro redondo. Amasse a cadeira, amasse tudo. Mexe pastor enlouquecendo e amassando tudo. Vou ver o quão bem este homem é. Eu me pergunto se eu me transformo quando eles se transformam em Deus agora. Uau, coisas estranhas não te incomodam agora, né? Ele achando que tá virando Deus, mas tá quebrando garrafas. Ok. Aí ele anda, xinga, anda e fala pra galera virar. Eles viram as costas e... Ele vem em carne e osso e se acha todo poderoso. Isso é Deus. Eles não veem que ele é Deus. Aí ele fica bravo. Xinga, vira, se acha todo poderoso. Bravo, né? Vamos lá, alguns, andam enquanto a gente... Ouviu isso? Anda enquanto a gente se move no chão. Ele anda enquanto... Ouviu? Todos deitados no chão enquanto ele andava por cima. Uns caras grandes e pesados andando enquanto a gente tava lá. Você era pesado. Como você se sentia sobre ele quando tudo isso tava rolando? Mesmo quando ele pisou em você, o que você sentia por ele? Você ainda mantinha respeito e acreditava na palavra dele? Então, pra ser sincero, eu ainda mantenho o respeito. Tipo, eu sei... me sinto como se ele poderia vencer, sabe? Ele ainda tá lá porque todo mundo saiu. Agora sou eu que vou matar eles. Então eu digo, tenho que ficar de olho nele, mas não sei qual será o próximo passo dele. Te digo, né? Uma vez mortos, a gente pode ir pro céu. Tá ligado? Naquele dia nem liguei, porque eu mesmo desliguei todos os telefones. Mas desliguei meu celular agora, E depois disso o cara, ele veio pra cima da gente, mano. Tá ligado? E eu sentei, aí ele levantou de novo, aí ele deu um tapa numa das janelas, quebrou a janela da janela, e então ele, uns 20 minutos depois, cara, ele abriu a porta. Abriu a porta e saiu, começou a perguntar quem era, porque tinha gente chegando. Porque o pessoal queria entrar, sabe? Aí começaram a gritar, tipo, tentando entrar. Majestade. Sua Majestade, deixa a gente entrar, vamos morrer. Tá ligado? Eu disse, nossa. Eu o confrontei, mas digo, mano, só Deus salva o homem. O cara entrou. Então, a garota era ele? A garota estava... Bem, termine seu raciocínio. Aí ele foi com os caras e eu falei, quem é você? E Corey disse, é o Corey? Aí ele falou, Corey? Entre, meu filho. Era o Corey que ele queria matar. Viu, cara? A cabeça sumiu. Caramba. Mas então, você tá me dizendo que ele queria matar o Corey, aí chamou ele pra igreja? Beleza. Mas nem percebi que era um maluco. Maluco mesmo. Um cara doido de pedra. O que o Corey fez. Corey entrou. Corey entrou com a mulher e o filho dele, mano. A mulher e a filha pequena dele, tá ligado? Depois de esfaqueado, tava com mulher e filho. Depois que ele foi esfaqueado, sangrou muito e usou toalha pra estancar, tá ligado? Então, ouviu isso? Um dos esfaqueados, o Corey, tava lá fora sangrando ainda. Ele mandou entrar e ele, a esposa e os filhos voltaram pra igreja enquanto sangrava. Ele voltou? Ele voltou. E o que aconteceu depois? Quando ele voltou, o pastor falou, tudo bem. Ele lambeu a janela, sabe? Aí seu pastor disse, tudo bem. Vocês vão trabalhar em equipe agora, tá me entendendo? Vocês vão pregar a janela, as partes da janela, pregar o lençol velho. A gente chama de proteção. Proteção, algo assim. Eles fazem pra quando a água vier, ela não entrar. Então, ele deve ter dito pros homens pregarem tudo, entende? E aí ele ficou tipo, ei, todos os homens aí dentro tirem a roupa. Fiquem pelados, cubram tudo, vistam, todos vistam branco. Nossa, tá me entendendo? Aí eu falei, ei, o que vocês estão fazendo como a gente faz já, tá ligado? Sim, seguimos o procedimento, mas ninguém tirou toda a roupa. Ficamos de shorts, entende? É mesmo? Você não, mas eles vestiram o branco.
Veja bem, ninguém ficou realmente pelado. Ah, isso precisa ficar claro, ninguém ficou nu de verdade. Não, trabalho. Entenda, eles vestiram o branco e tentaram trabalhar como ele disse, com prego e tudo. Depois de arrumar tudo, ele disse, tudo bem. Tinha uma lista no papel. Ele entendeu os membros e disse, os membros tão bem. Foram pro calçadão, pois estava cheio, né? Lotado pra entrar, sabe? Trouxeram família, mala, tudo. Todos trouxeram suas coisas pra entrar. Vieram prontos pra igreja deles, sabe? Você me vê dizer... Tudo bem, não podiam andar. Sem andar. Não, ei, cara, mas eu digo, ei, ele tá falando pra ir lá, mano. Aí ele fala, ei, eu sou o André. É o André. Diz pra ele, beleza, e vai chamar alguém pro portão pra deixar o pessoal entrar quando ele chamar, tá ligado? Quem é esse André? André é o André Rudolph. Você conhece ele? Sei não, galera. Tá começando a aparecer papo furado esse cara aí, explicando o que rolou, dizendo que viu tudo. Pra mim é lorota. Toda essa história de ritual e o escambau, quanto mais a gente ouve, mais parece mentira. Vamos ouvir mais um pouco antes de encerrar o vídeo. Ele é. A segurança dele tá lá. Tá. André deve ficar no portão. Diz que não pode. Dá uma faca pro segurança dele. Ele quer outra pessoa. Tem mais alguém lá e eu. Beleza, foi dizer pra ele. Foi mal, eu faço. Diz que fui eu mesmo. Algo comigo. Nada com as pessoas, sem problema. Quando algo branco, entende? Ninguém nu lá. Não, nada de estranho. Isso foi mais ou menos que horas? Nada de estranho. Ele insiste que não tinha nada estranho. Estavam só de branco, túnicas e shorts por baixo. Então ele tenta explicar com uma besteira. O que está acontecendo agora? Quando ele disse, podem entrar. Por que esconde o rosto, cara? Tá com medo do pastor? Tudo bem, isso é besteira. Vai à igreja, aplaude e no ano seguinte não pode voltar. Ele tá lá fora. Mas quando tá lá fora... Um homem doente que conhecem espera por ele. Uau, ele tava fora. Um doente esperando por ele. Mas ele tá doente, tipo uns 40, 38 graus. Esse homem era membro da igreja? Não era membro. Ele veio procurá-lo porque tá doente. Olha... Porque ele tá doente. Diz que quer dreno, né? Mas quer dreno, tipo, precisa de doentes e médicos, né? Parece um cúmplice pra convencer o povo. É só isso, é assim que é. E não é a primeira vez que fazem isso. Um gringo do Reino Unido vai pra Jamaica, monta umas tendas e rouba o povo em nome de Deus. Não é a primeira vez. É assim que eles fazem. O povo cai fácil nessa baboseira de religião. Fácil de lavar o cérebro, botam a isca e pá, te pegam. O pastor olha e diz, você acha que sou Deus? E o cara diz, acredito. Ele acha que é Deus. Acredita que te ressuscito? Uau! O cara diz, sim. Aí o pastor fala, beleza, abre o peito, vê o que o cara tem. O cara começou a sangrar e ele, Quando o cara começou a sangrar, tirou a camisa, tirou as calças e André e depois... outro cara, não sabemos o nome. Tem gente suficiente lá. Olha, botaram ele no chão e deixaram sangrar. Aquele cara lá no chão ensanguentado. Um cara sangrando sangue. Estão dizendo que o cara morreu ali mesmo, tá no chão com um negócio ligado nele. O pastor fala, se crê que sou Deus, deixa eu tirar isso e você morrer, aí ressuscito. E ele faz mesmo. Então tá aí, olha ele, sangrando no chão. Mais como um cúmplice. E meu deve morrer. E eu ressuscito ele de novo. Entende? Ele também diz, esse cara é mesmo Deus agora, mano. É isso? Ouviu o que ele disse? Ele acreditou que o cara era Deus na hora, porque fez aquilo ali mesmo. Então não vou me alongar mais, é um vídeo longo. Mas esse cara aqui, ele tá começando a aparecer. Ele não tem credibilidade, tá me entendendo? Isso é pura besteira, 100%. É uma operação psicológica contra os jamaicanos durante a pandemia. Mais um entretenimento pandêmico pras massas, no fim das contas, mostram essas imagens, censuram e exibem gente morrendo e toda essa baboseira. Galera, entendam, eles não hesitam em fazer rituais e matar gente. Mas o pastor ter morrido? Não, é tudo farsa pras massas. Tô fora.